gente volta a falar agora sobre essas explosões. São pelo menos 3.000 pessoas feridas e, segundo autoridades, já confirmam a morte de pelo menos 30 pessoas. O contato agora é com Beirute, no Líbano. A gente conversa com a Rajá Ibrahim. Ela é brasileira, ela é guia turística credenciada pelo Ministério do Turismo do Líbano. Quem nos acompanha também nas nossas plataformas digitais, no canal do YouTube, também pode observar as imagens da Rajá. Bom, antes de mais nada, Rajá, obrigado por atender a Band News FM neste momento tão duro, tão difícil. A primeira pergunta é se você está bem, se você está segura. Boa noite, muito obrigada. Felizmente, depois deste grande susto, nós estamos seguros, apesar de que houve muitos feridos e 30 mortes até agora, né? Realmente foi um susto enorme. Até agora, eles estão, não se sabe exatamente ainda, não se confirmou a causa exata, estão investigando, mas provavelmente disse que existe um armazém, né, que contém alguns materiais que já estão há anos armazenados ali, e esses materiais eles são muito explosivos, mas foi uma explosão tão enorme que de Beirute chegou até aqui. Eu moro nas montanhas, mais ou menos uns 20 minutos de Beirute, e eu estava em casa junto com meu filho. Meu marido não estava em casa, estava saindo com a minha filha, e de repente o prédio começou a tremer de uma maneira assim que eu não sei nem como explicar para vocês. Foi horrível. Eu pensei na hora que o prédio estava caindo, porque a explosão parecia que estava vindo de cima para baixo, e tudo começou, o jardim lá fora tudo começou a voar, e a gente não sabia o que fazer. Começamos a correr pela casa. Eu perguntei para os meus vizinhos o que aconteceu, o que está acontecendo. Aí eles falaram que foi essa explosão que aconteceu, uma explosão muito trágica, pois no mesmo momento que aconteceu a explosão, eu tinha um compromisso em Beirute, e assim, eu fui para Beirute. Quando eu cheguei lá, eu encontrei a cidade toda quebrada, os vidros nas ruas, os prédios. Se eu mostrar para vocês como é que estavam os prédios, que tem são tudo as janelas todas quebradas, as janelas dos carros todas quebradas. Foi assim horrível. Os hospitais, gente internada nos hospitais agora em momentos também de corona, né, da pandemia, e os hospitais, até os quartos dos hospitais, tudo quebrado. O hospital o mais frequentado, que é o hospital do Rafik El Hariri, também foi um deles, que foi muito, que quebrou bastante coisas, e também o da IUH, né, que é o hospital americano de Beirute. Assim, horrível. Se eu falar para vocês, assim, não vai ser falando um pouquinho o que dá para sentir, mas é só vendo mesmo para vocês realmente sentirem o que aconteceu aqui. E assim, a gente já está aqui no Líbano num momento muito difícil, principalmente por causa da pandemia. E também nós temos a situação econômica aqui, que já está há um bom tempo, está muito difícil, as pessoas estão sem trabalho, e ainda mais agora que as suas casas quebraram, muita gente não sabe onde ir, entendeu? Os vidros estão pelas casas, as crianças estão assustadas, chorando, assim, horrível. Foi um susto enorme, e a gente não eu, por exemplo, eu moro aqui há um ano e meio, e eu não sou acostumada a ver essas coisas aqui. A primeira coisa que a gente pensou nossa, é guerra já, né, porque muita gente está falando também que pode ter sido causas de aviões que fizeram essa explosão também. Bom, ainda estão estudando para ver qual é realmente a causa.
E paciência, né? Mas é muito difícil, tá todo mundo muito assustado ainda. E eu nem sei o que dizer, na verdade. Eu fico mais preocupada pelos meus filhos também aqui, que a gente não sabe o que pode acontecer daqui mais para frente também. Rajá, de que forma essas informações chegam até vocês aí? Você falou que primeiro pensou que o prédio estava desabando, falou num cenário de guerra. De que forma chegam as informações aí pela imprensa, pela internet, computador, rádio? Eles estão falando televisão, né? Eles estão falando em quê? Eu imagino que no primeiro momento atendimento às vítimas, obviamente, mas já se especula as causas, os reais motivos dessa explosão? Então, as notícias aparecem diretamente aqui pela televisão, né? E também muito pela internet, principalmente as mídias sociais, por exemplo. As notícias correm pelo Facebook, pelo WhatsApp, e cada um fala de uma forma diferente, mas ainda não se sabe a causa exata. Já falaram duas causas. Uma das causas, a primeira, que eu acho mais realista, que seria essa que eu comentei com vocês, desse armazém que contém esses materiais que estão confiscados há muito tempo, e eles falaram que é muito perigoso, que um dia pode acontecer um estrago enorme por Beirute, tá? E a outra causa foi que, pois nós, como vocês sabem, né, nós temos aqui problemas com a fronteira, que é Israel, então também muitas pessoas falam que poderia ter sido um ataque de Israel em cima desse armazém que diz ter armas do partido Hezbollah. Bom, ainda não se sabe exatamente o que é. Nós estamos esperando, disse que amanhã vão confirmar a causa exata. Quando aconteceu isso aqui no prédio, na minha casa, eu primeiro pensei que poderia ser talvez como é que fala? Um terremoto, alguma coisa. Começou a tremer tudo. Eu achei que o prédio estava caindo. Aí eu fui direto lá em cima falar com o meu vizinho. Ele falou para mim que já apareceu na televisão que explodiu um armazém em Beirute. Nossa, mas o que me deixou mais assim assustada é que eu não moro em Beirute, eu moro nas montanhas, a 20 minutos de Beirute, e chegou até a minha casa. Então, foi um negócio assim, uma explosão muito, muito mesmo trágica. E agora estão falando que tem 3.000 feridos e já tem 30 mortes. Ainda estão... Agora já estão dizendo que está aumentando, né? Tem gente que está até falando que chegou até 50 já. É isso, viu, Rajá? A gente já recebeu a informação das autoridades que já subiu para 50 e, infelizmente, esse número vai subir. Infelizmente. Vai subir. Gente, eu juro, se você vê como é que está, assim... Eu tenho fotos a minha irmã mora em Beirute, e se eu te mostrar a foto do prédio dela, todos os apartamentos de cima para baixo, imagina, até o 10º andar, tudo quebrado. Os carros lá embaixo estacionados, tudo quebrado, vidro, tudo no chão. Você dirige o carro na rua, tudo vidro. Nossa, que coisa. Estamos conversando com a brasileira Rajá Ibrahim, que é guia turística credenciada pelo Ministério do Turismo do Líbano. Rajá, você falava já no começo da nossa conversa com relação à pandemia, que já afetou e ainda afeta bastante aí a região. A região ali do Porto, não necessariamente ali nesse armazém, mas a região do Porto é uma das regiões turísticas aí de Beirute. Havia muita gente, há muitos turistas por aí. Como está a situação? Então, agora, o Líbano passou por, primeiramente em outubro, antes de acontecer o problema da pandemia, nós em outubro começamos aqui com uma revolução enorme no Líbano, porque o Líbano está passando por crises econômicas, assim... Se eu contar, crises econômicas muito fortes. Então, depois das crises econômicas, quando começaram essas greves e o povo começou a descer nas ruas, o turismo começou a diminuir, infelizmente, no Líbano, né? E com a pandemia junto,
não teve praticamente turista, porque o aeroporto do Líbano, inclusive, fechou, né? Então, os turistas não podiam vir para cá. Agora que abriu o aeroporto, que começou a vir um pouquinho de turista e também começou a vir muitos libaneses que moram fora, porque nós aqui temos, só aqui no Líbano, 4 milhões de habitantes, lá no Brasil tem 13 milhões de libaneses. Então, vieram muita gente visitar aqui e nesse momento, sim, julho e agosto é o momento que as pessoas mais visitam os pontos turísticos no Líbano. E realmente do lado do porto temos o downtown, né, que é o centro de Beirute, com as lojas, com os restaurantes e os cafés. Temos o Biel também, onde tem o Beirut Bye Bye, que é onde tem os restaurantes. Então é onde mais frequentam realmente os turistas, que aconteceu isso, porque é logo perto do porto de Beirute. Inclusive nós temos o navio das Nações Unidas brasileiro aqui, que fica aqui também no porto, na Marinha, né, a Marinha brasileira. Espero que eles estejam bem seguros. Eu não tive notícias deles, mas eu acho que chegaria para mim mais rápido se tivesse alguma coisa. Espero que não tenha acontecido nada com eles também. Rajá, a gente já deu essa informação, inclusive, via Marinha Brasileira, que o navio estava em alto mar. Então, felizmente, nenhum brasileiro da Marinha se feriu com essas explosões. Graças a Deus, porque assim, para ter chego nas montanhas e até o sul do Líbano, diz a meus amigos que moram no sul do Líbano, que chegou até Tiro, até cidades bem longes. Então, imagina para quem está lá perto. É muito triste, realmente. A gente quer agradecer demais, Rajá. Obrigada por topar falar conosco num momento como esse. Rajá Ibrahim, que é brasileira, ela é guia turística, credenciada pelo Ministério do Turismo no Líbano, trazendo um pouco dessas informações sobre essa explosão que aconteceu em Beirute. Foi registrada, como ela disse, a quilômetros de distância. Houve muita destruição. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Rajá, obrigada mais uma vez, viu? Até muito obrigada a uma vocês próxima. também. Obrigado, força aí. Até a próxima. Boa sorte. Tenha um ótimo dia. Boa sorte para vocês também.